voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, direto do Centro Administrativo do Hospital Bruno Bor, com o diretor técnico, Dr. Márcio Andrade, e com o médico mais do que querido e amigo, Dr. Wilson Davis, que leva o nome do programa, que vocês sempre reparam. Lembramos nossos principais apoiadores, as bebidas Fruc, as lojas Sertel, o Colégio Madre Bárbara, o Hospital Bruno Bor, também temos a Veste Bem, a Ótica Rasva, a Vanil Face, Kikão, é uma série de pessoas e mais todos os patrocinadores que vocês estão vendo passando no nosso rodapé, que dão semanalmente o apoio para que nós tenhamos essa discussão das mais variadas, as discussões mais variadas. E queremos lembrar também que você pode acessar todo o conteúdo pelo www.tvinformativo.com.br, com bem mais de 500 mil de acessos mensal. Então, muito cuidado com o que vocês dizem, porque tem uma repercussão muito grande. Olha, bacana o que vocês estão contando e estão discutindo, mas neste segundo momento é importante nós falarmos também das estruturas hospitalares do futuro presente. O senhor viu muita tecnologia, o Dr. Davis também viu muita tecnologia. O Dr. Davis vem do exterior, às vezes de países de primeiro mundo, e eu acho que ele se sente incomodado com tanto que tem para ser feito no Brasil. Qual foi a sua experiência, por exemplo, em Israel? A tecnologia é muito grande? Em Israel, a primeira, estive lá em 99 e fiquei impressionado com o investimento na formação do profissional, né? A vida do médico é uma vida muito difícil. Apesar de todas as tecnologias, o médico ele é fundamental, elemento fundamental, não só o médico, mas toda a equipe que trabalha em prol do paciente, a enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta, mas o profissional médico em si, ele entra numa faculdade, ainda um jovem, ele termina a faculdade já com a juventude indo embora e vai fazer uma residência, ele já é uma pessoa de mais idade. Então, a vida dele é muito sacrificada pelo regime de plantões, pela necessidade premente e constante de estar se atualizando, pela necessidade de sustentar a sua família, resolver seus problemas familiares e não trazer esses problemas para a vida hospitalar. Mas o Hospital do Futuro é um hospital que tem que cada vez menos parecer como um hospital e parecer como um hotel ou uma casa. Mas lá em Israel, eu fiquei impressionado com o investimento que se faz em ensino, né? O israelense, em modo geral, ele leva uma vida muito espartana. Os salários orçam em torno de $2.500, no máximo 3.000, onde você vê o motorista de ônibus, ele fala francês, árabe, hebraico, né? E ele ganha praticamente salários parecidos com os profissionais médicos. E eu me impressionei no hospital que ficou no norte, eu fiquei no hospital no norte de Haifa, que se chama Rambam Medical Center, né? Rambam é em homenagem ao grande médico que foi o Maimônides, que foi o médico do sultão Saladino, que além de ser médico, ele era juiz, ele era poeta, ele era músico e era um judeu. Imagine um judeu. Nós estamos falando de alguns 1000 anos atrás. Sim, né? sim, na época das Cruzadas. Na época das Cruzadas, veja bem, um árabe que era um gênio militar, que era Saladino, tinha um médico, um conselheiro que era o Maimônides, do Rambam Medical Center. O Rambam Medical Center é um hospital no norte de Haifa. Do outro lado você vê o Líbano e vê os conflitos da guerra ali do Líbano e as pessoas sendo trazidas, né? Então, veja bem, eu fiquei impressionado dentro desse hospital, tinha 40, isso em 99, 40 pontos de internet ligados 24 horas. Eu falei, poxa, isso não é caro, não? Sabe o que falaram para mim? Meu amigo, nós não temos petróleo, a água nós temos que dessalinizar, o maior patrimônio do nosso povo é a inteligência. Isso fez com que Israel legasse à humanidade mais de 400 prêmios Nobel, né? Em termos de mentes proeminentes. Podemos citar Einstein, podemos citar vários cientistas que se destacaram. Então, eles investem muito na formação do profissional, né? Por exemplo, eu tive a concepção da emergência israelense, ela é cópia de Baltimore, né? Aqueles moldes de Baltimore, com os conceitos de trauma team, uma equipe de trauma unit, uma unidade de trauma, e um team leader, que é o chefe da equipe, que coordena todas as ações. Em Israel,
as ações na sala de trauma. É uma sala que tem respirador, monitor, desfibrilador, sondas, materiais cirúrgicos, e dentro da equipe tem um clínico, um cirurgião, um cardiologista, e atendem simultaneamente o paciente. Você rapidamente atende e depois tem uma câmera que filma todo aquele procedimento e ali a equipe estuda as suas falhas para se corrigir. Você veja que coisa fantástica, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Michelson, que foi o primeiro formado israelense da equipe de Baltimore. E foi muito celebrizado naquela série norte-americana, ER, Emergency Room, né? Sala de emergência, né? Então, olha, segura que tem que falar também sobre como é que são os hospitais, como viu a experiência na França e na Alemanha. Dr. Davis, teve experiência nos Estados Unidos anos atrás, né? Mas depois também tem visitado alguns centros no mundo. Como tem visto os hospitais nestes lugares? Nos Estados Unidos os hospitais são grandiosos, né? Hospital 2.000 leitos, 3.000 leitos, e às vezes tem, por exemplo, na First Avenue em Nova York tem 5 grandes centros hospitalares. Então, a gente fica perguntando onde é que tem tanto paciente, tanta atividade. Mas, por exemplo, um hospital que eu frequentei lá em Nova York, ele tinha 12 andares. A partir do 6º andar para cima era só pesquisa. Então, a própria instituição hospitalar investia em pesquisa. Os médicos trabalhavam lá, mas uma boa parte do dia eles iam lá para pesquisa. E uma boa parte do corpo médico só trabalhava em pesquisa. Então, os hospitais eles concorrem, eles se disputam pelo conhecimento que eles trazem, né? Mas eu tive uma boa experiência quando fui à China. E a China depois que houve essa mudança, que eles mudaram a visão sobre a economia, sobre o sistema de governo, essa abertura que fizeram, a China começou a explodir. São os comunistas capitalistas. São os comunistas, os caviar, né? O comunismo caviar, né? Mas o investimento em medicina, em saúde, é uma coisa estupenda. Aí é que nós vamos chegar aos 1000 anos, por causa disso, né? Mas eu tive uma experiência na China, eu fui operar fissurados lá, fiquei lá quase um mês, e é impressionante. Um setor, cada um de nós éramos 5 cirurgiões, cada um de nós tinha a sua equipe, então eu tinha assim em volta de mim uns 30 chineses, sem falar nada, sem falar uma palavra em inglês, só no gesto. Mas antes das cirurgias, eu em geral eu tinha 5 cirurgias por dia, chegava uma enfermeira que falava inglês, ela perguntava o que eu queria, o que eu precisava, tudo, e depois eu ficava na sala só com os chineses. Eles filmavam tudo, fotografavam tudo, queriam detalhes e explicação de tudo. Eles gravavam o que eu falava e depois certamente tinham um tradutor. Mas isso não era espionagem, isso era conhecimento. Eles queriam saber como é que eram as coisas. Em termos de equipamento, tinha abundância de tudo que era jeito, de tudo que era maneira. Então, veja bem, outra experiência que eu tive foi operar na Índia. Aí a Índia se assemelha com a China pela quantidade de gente, né? Porque ambos os países têm mais de 1 bilhão de habitantes, né? Mas a Índia, naquela parte supostamente pobre, mas tem a parte supostamente rica. Aliás, os indianos são extremamente habilidosos, são ricos, eles conhecem matemática, eles lidam com esse equipamento, laser, essas coisas, computadores, eles que fazem a programação de computadores. E na medicina então, é impressionante o que eles fazem, né? Então, tive também na França, tive nos países sul-americanos aqui. Todos têm, a medicina tem algo para contar. Mas, indiscutivelmente, China, Índia e os Estados Unidos nem se fala, né? Que bacana essa experiência, porque é bom sair daqui, porque desacomoda. Eu noto que todos nós, em qualquer profissão, e vocês são autoridades médicas, podem dizer também na de vocês, qualquer profissão nós temos a tendência a nos acomodar, achar que é desse modo. Só que o mundo não permite mais isso. Nesta pós-modernidade, uma das consequências é a atualização
contínua. O tempo inteiro nós precisamos conhecer sobre o risco de ficarmos de fora, sobre o risco de não sabermos mais, porque o conhecimento está na nossa frente, né? E precisamos investir. É engraçado, porque eu fico imaginando um hospital, eu fico imaginando a direção de um hospital, a preocupação. Nós temos que comprar tal equipamento, mas é bem provável que daqui a um tempo já tem que comprar o outro equipamento, porque esse já está obsoleto. Esta questão, esta necessidade, esta quase que violenta intervenção da tecnologia associada ao conhecimento trazida para a área da saúde, faz com que os hospitais tenham que prescindir da tecnologia, doutor Márcio? A tecnologia é importante, né? Mas também ela não caminha sem a atualização e sem a evolução do profissional, né? Então, veja bem, quando eu tive na Universidade de Paris, né, e eu tive a oportunidade de ficar em 2 hospitais, Lariboisière, que era um serviço muito bom, chefiado pelo Dr. Philippe Comel, que é um grande profissional, descreveu uma taquicardia chamada taquicardia de Comel, e Leonard Slama, né? Então, você veja bem, lá tinha os quartos para os médicos que moravam no hospital, os residentes, né? E um belo dia eu estou andando por lá e encontro um senhor, né, muito conhecido, que era Carpentier. Para se ter importância de quem era Carpentier e quem é Carpentier, Carpentier ele criou uma válvula chamada Carpentier-Perimount, que é uma válvula que dura 20 anos e é biológica. É uma válvula cardíaca que você coloca, só vai passar o tempo que vai precisar trocar, 20 anos, né? Na época, a maioria das válvulas durava 5, 10 anos. Quer dizer, é uma pessoa fantástica. E eu virei professor, ainda no hospital. Ele falou, não, eu tenho uma suíte que eu fico aqui, eu e minha mulher. Mas o senhor não vai para casa? Não, para mim é melhor ficar por aqui, eu fico por aqui, né? É muito melhor, né? E eu fiquei impressionado, o homem da projeção daquele homem, o homem do conhecimento não só médico, mas humano, e com a fortuna que aquele homem tem, que ele é riquíssimo, né? E o amor dele era o amor ainda daquele interno do residente, né? Que é uma coisa extraordinária, né? Isso é gostar. Como eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga, que é o Dr. Ivo Pitangui, né? Recentemente eu tive conversando com o Dr. Ivo, e o Dr. Ivo lá pelos mais de 84 anos, continua ativo na sua clínica lá em Botafogo, né? Se dedica de uma forma extraordinária, uma paixão pela sua profissão, pela medicina e pelos seus pacientes, né? Então, a tecnologia, ela cada dia mais ela vai crescer, ela vai evoluir e vem exigindo muitas pressões, né? Eu fico imaginando um médico, ele estuda tal, e quando ele sai, por exemplo, sai agora um médico da Univates, quando for formada a primeira turma, ele sai muitas vezes não conhecendo o equipamento que está chegando no hospital agora, que a Siemens lançou, que determinada empresa lançou, e ele precisa aprender a interpretar aquilo. Ou seja, ele não basta mais ele apenas olhar o corpo, olhar o ser humano, ele precisa olhar para a tecnologia, e também é uma outra escola aprender na tecnologia. Eu pergunto dessa questão dos hospitais no exterior, faço uma colocação aqui para vocês, um questionamento. Os procedimentos no Brasil, eles seguem padrões internacionais? Seguem, sem dúvida, seguem. E o médico brasileiro é um médico muito bem talentoso, extraordinário, né? Nós olhamos a nossa galeria de médicos, veja, eu citei aqui o professor Domingos Junqueira, o professor Valdir Jasbic, o professor Jesse Teixeira, o professor Euríclides Jesus Zerbini, o professor Adiv Jatênio, o professor Eduardo Souza. São homens que passaram os anos, as décadas e honraram ao nosso país, que são ícones fantásticos, né? E os nossos médicos são grandes médicos, né? O brasileiro, ele tem uma capacidade de se adaptar e de crescer, e o médico, por natureza, é um estudioso, é um inconformado, é uma pessoa que não aceita a morte, né? O médico é inconformado, ele quer ver os seus pacientes viverem. Nenhum médico ele quer ver ninguém morrer, né?